Bom, essa é uma excelente pergunta, porque ela define todo o princípio da arte da organização, né? Então, a arte da organização, ela parte de responder essa pergunta fundamental. Como se organiza o poder político das massas populares? Ora, em primeiro lugar, como eu disse, onde há repressão, há resistência. Então, onde há um salário baixo, há gente inconformada com isso. Onde há perseguição às mulheres, aos LGBTs e aos negros, eles se unem e lutam, né? Então, em primeiro lugar, é tornar esses sujeitos conscientes do papel político deles. Entender que a luta ela tem que sair do âmbito defensivo, do âmbito orgânico, espontâneo. Falar, olha, legal a luta pelo salário, mas o Marx dizia, né? O que nós devemos é não escrever na nossa bandeira salários maiores, mas a abolição do sistema salariado, né? Então, o que nós devemos não é escrever na nossa bandeira direitos iguais para homens e mulheres, não. Poder popular para homens e mulheres, né? Poder popular para negros, terra aos indígenas, né? Posse nacional de terras para os indígenas, isso que nós devemos escrever. Isso é o primeiro ponto. Mas existem, óbvio, as situações em que as massas elas não se organizam. Então tem um lugar lá que as pessoas não fizeram um sindicato, tem um lugar lá que os LGBT não fizeram uma associação de luta, que as mulheres não fizeram. O que a gente faz? E o Marx respondeu essa pergunta. Como ele se correspondia, foi um grande conselheiro, grande mentor e mestre da classe trabalhadora, ele se correspondeu com esse Friedrich Bolt, e o Bolt, iniciando um movimento fora da Europa, pergunta ao Marx, ora, onde eu fui não há, né, uma associação de camponeses, de trabalhadores, o que eu faço? E o Marx fala, agitação hostil, né? Esse é o primeiro passo fundamental, onde não existirem essas ilhas, onde não existirem massas organizadas, né? Então, agitação hostil, falar, trabalhadores, nós só teremos chance de resistir a essa miséria quando nós nos unirmos, né? A gente só vai conseguir emprego se a gente parar de pensar numa luta individualista, de fulano ter que buscar emprego. Não, vamos organizar todo mundo que está desempregado para ir atrás de emprego, para bater na porta da subprefeitura, que tem aqui em São Paulo, não sei, em outras unidades federativas, mas bater na porta da subprefeitura conclamando por emprego. E depois disso se unir com aquela associação de moradores que quer a rua asfaltada. E depois disso se unir com aquele movimento de mulheres que denuncia os caras que agridem as mulheres. E depois disso se unir com aqueles jovens negros que estão fazendo sarau para enfatizar a própria cultura como um gesto de resistência. E depois organizar um órgão que eleja representantes de todos esses grupos para que eles comecem a realmente falar o que a gente precisa. A gente precisa de emprego? Vamos fazer. A gente precisa de casa? Vamos fazer. A gente precisa de sei lá o quê? Vamos fazer. Essa é a organização do novo poder. Ela parte da movimentação orgânica das massas, politiza elas e transforma na necessidade de ser organizado de uma forma em que se configure como um novo poder. Onde não existir, nossa tarefa é agitar, nossa tarefa é esclarecer. Agora, foi colocado que isso parece ser uma luta prolongada. É uma luta prolongada. Mas, quanto mais prolongada é a luta, mais difícil se torna dar um passo atrás. Porque o homem, né, como ser genérico, como ser abstrato, já dizia o Marx, ele não aceita o retrocesso. Ele não aceita dar um passo atrás na conquista civilizatória que ele adquiriu. Então, na medida em que as massas populares avançarem, tanto em nível de consciência como organização e luta, não vai mais existir um momento onde aquilo se torne impossível, se torne impossível, aliás, haver um retrocesso. Não vai existir esse momento. Como em muitos países onde a classe trabalhadora tem uma tradição avançada, mesmo com governos extremamente liberais, não é possível certos retrocessos, como na Inglaterra, tinha o Boris Johnson, e a Inglaterra continua com o seu SUS, né? Não pode retroceder nisso, é fruto histórico de uma luta de 200 anos da classe operária inglesa, como é que vai retroceder? Não vai. Então, é uma luta prolongada, mas não é uma luta prolongada que os frutos a gente colhe em 50 anos com o estabelecimento da República Socialista Brasileira, não. A gente colhe agora, a gente colhe apertando a mão de um trabalhador e falando, agora a gente tem um emprego. A gente colhe, como a gente faz na associação, com o programa Servir o Povo, por exemplo, quando a gente consegue mobilizar as massas para alimentar as massas. Quando a gente fala, se você tem um pouquinho de comida, deixa aqui com a gente que a gente vai levar para quem não tem. Isso é colher os frutos de uma coisa imediata, do agora, que no longo prazo
vai ter um resultado simplesmente mais geral, mais generalizado. Mas não existe realmente essa contradição entre o presente e o futuro. O que existe, na verdade, é um movimento em relação ao futuro, e esse movimento ele não vai deixando de jogar para a gente os frutos, os sorrisos e as emoções que a luta sempre traz. Muito